Olá, gente. Bom dia. Dia 2 de abril de 2025. Que bom receber você aí pra gente tomar um cafezinho juntos, né? Sabe aquele dia que você acorda desnorteado? Desnorteado significa sem norte, sem um ponto de chegada. Você tá a esmo, né? Esse dia que você, por exemplo, fala assim, eu vou na padaria, mas você ainda não decidiu o que você vai comprar, porque afinal de contas você está desnorteado. E aí quando você desce para ir na padaria, você lembra que tem duas padarias. Aí você não sabe também nem qual das duas. Qual das duas que eu vou, hein, gente? Ah, naquela ali tem um pão gostoso, mas o bolo daquela ali, qual das duas que eu vou? Aí finalmente você decide e vai em uma delas. Chegando na padaria, você começa a ficar indeciso sobre o que vai comprar. E agora? Eu vou comprar o pão, o bolo, tem aquela rosquinha ali também que é muito boa. O que eu compro? Aí você vai, decide alguma coisa e compra. Você começa a agir pela emoção, né? A palavra emoção tem a ver com moção, com movimento. Então você vai agindo de acordo com a emoção, o sentimento do momento, com o instinto na hora, no momento ali, é que você vai tomando decisões a esmo assim. Entra no Uber, por exemplo, e o motorista pergunta assim, para onde a gente vai? Não sei. Ou então entra no carro, ou pega a sua moto e sai. Onde você vai parar? Não sei. É muito ruim quando a gente fica assim, né? Desnorteado. Quando a gente. Porque esse desnorteamento, ele não acontece geograficamente necessariamente. Não é porque você não tem pontos de chegada. É porque aqui dentro está desnorteado. Às vezes acontece alguma coisa que mexe com a gente por dentro e faz a gente perder o senso de direção. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe qual é o próximo passo. A gente não sabe. Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso destino, tem a ver com coisas, às vezes, que vão interferir para bastante tempo na nossa vida. Um pão, um bolo, não vai interferir para muito tempo na nossa vida, só algumas horas. Mas tem coisas, tem decisões que a gente não toma, que ou a gente toma errado, ou a gente protela em tomar essa decisão, que atrapalha o curso da vida por alguns anos. Então, tomar decisões não é uma coisa muito fácil. E aí a minha pergunta para você é: qual é o seu destino? Como é que você traçou sua meta, sua dinâmica de trabalho hoje? Sua dinâmica de vida hoje? Como é que ela está traçada? Quais são os destinos pelos quais você vai, os caminhos pelos quais você vai passar para atingir esse destino que você determinou até o final desse dia, né? Então, assim, é muito ruim quando a gente fica assim, sem esse destino. O Gleice entrou aí, o Gleice viaja muito. Já pensou, Gleice, se você pegar seu caminhão sem saber para onde vai? Vai dirigindo. Vou dirigindo, não sei para onde eu vou parar. É muito ruim a gente sair na vida assim, né? A gente não ter essa disposição. Agora, se é ruim para essa vida, pior ainda para a eternidade. Pior ainda é para depois dessa vida, né? Porque, como eu disse, tem coisas que definem o seu destino aqui nesse mundo. Ah, terminei o ensino médio, falando para adolescentes. Terminei o ensino médio, vou fazer uma faculdade. E agora, faço uma faculdade ou faço um curso técnico? Tá, vou fazer uma faculdade, mas faculdade de quê? O que eu vou estudar? Ah, vou me matricular num curso EAD. Tá, vou fazer o quê? Vou fazer Libras igual a Sandra? Ou o que eu vou fazer? E eu fico sem saber. E é muito ruim isso, porque eu conheço pessoas, por exemplo, conheço um rapaz que ele fez vários cursos técnicos, ele tinha vários diplomas e ele não exercia nenhuma daquelas funções. Vários mesmo, de 5 a 6, ele não exercia nenhuma daquelas funções. Finalmente, a idade foi chegando e ele começou a sentir a necessidade de exercer alguma profissão. Porque quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. Então ele foi e finalmente decidiu lá, a uma certa altura da vida, e seguiu uma profissão. Então, assim, na vida, né? Então, a Bíblia vai falar pra gente aqui, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, o seguinte: eu chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida para que a tua semente possa viver. Então, como eu disse, não escolher para essa vida já é ruim. Não saber, chegar no frente do guarda-roupa, não saber se coloca a camisa preta, se coloca a camisa azul, que tipo de coisa você vai usar. Na hora do almoço não sabe o que vai fazer. Já pensou, a dona de casa vai fazer uma comida, ou o dono de casa, um rapaz, uma pessoa que vai fazer a comida, não saber exatamente o que vai fazer. Isso é ruim. Agora você imagina bem com relação à eternidade.
Esse texto de Deuteronômio, Moisés coloca diante do povo novamente a lei. O livro chama Deuteronomos. Nomos significa lei e Deutero significa dois. Então é a segunda vez que as leis são pregadas diante do povo. E ele fala assim: eu coloquei diante de vocês agora toda a lei novamente. Escolham o bem, escolham a vida para que vivam. Porque se você não escolher a vida, você automaticamente estará escolhendo a morte. Quando você não escolhe uma coisa, você não consegue decidir uma coisa, a decisão já está sendo feita. Então, quando não se escolhe a vida, automaticamente está se escolhendo a morte. Jesus é a vida. Jesus é aquele que diz lá no João capítulo 10 o seguinte: eu sou a porta. A porta é um instrumento, como é que eu vou dizer? A porta é um objeto que muda as dimensões. Se você está na sala e atravessa a porta em direção à cozinha, você mudou a dimensão. As dimensões da sala, a semântica da sala é diferente da cozinha. Então você muda de dimensão. Jesus fala: eu sou a porta. Eu sou aquele que permite uma transição dessa vida para a vida eterna. E ele também diz: eu sou o caminho. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Então são direcionamentos. A porta você atravessa e muda de dimensão. O caminho você segue e vai para um destino. E onde ele fala que ele é o caminho, ele também diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Passando por mim, passando pela porta, pelo caminho, você chega a Deus. A gente precisa definir acerca da nossa eternidade, acerca do fim da nossa vida. Nossa vida está seguindo um destino. Você pode não decidir nada sobre ela. A não decisão já é uma decisão. Ela está seguindo um destino, ela está seguindo um rumo. E ao final dessa vida, a nossa alma também vai seguir um destino. Mas o destino dessa alma depende da decisão que eu tomo. Por isso que o texto fala que eu coloco diante de você o bem e a vida, a morte e o mal. Escolha a vida para que viva. Escolher a vida é escolher Jesus. O pecado entrou no mundo e o homem morreu por causa do pecado. Pecado significa uma independência de Deus, uma certa necessidade de viver isolado de Deus, distante dos direcionamentos de Deus, do norteamento de Deus. É querer viver sem o norteamento de Deus, querer viver uma vida independente. A partir do momento que o homem escolheu isso, Deus falou assim: eu vou te tirar do jardim para que você também não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Porque o que é a árvore da ciência do bem e do mal? A partir do momento que você agora é uma pessoa que tem o conhecimento, que abriu o seu entendimento, o seu conhecimento para a vida, o que é a vida e o pós-vida, se você comer da árvore do bem e do mal, você vai sempre contemplar o bem sem conseguir praticá-lo. E vai sempre estar diante do mal sem conseguir evitá-lo. Por isso que a Bíblia vai dizer lá que Deus falou com Caim assim: ó, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Então, o mal é o que Paulo diz em Romanos 7, né? Você vai sempre contemplar e querer fazer o bem, mas nunca vai conseguir. E você vai sempre querer evitar o mal, mas vai sempre fazer o mal por causa da natureza que agora ficou contaminada com essa disposição de viver independente de Deus, de criar o seu próprio norte, o seu próprio destino. A Bíblia diz que quem escolhe esse caminho, essa escolha é nefasta, é ruim. Jesus falou que do coração do homem procede os maus desígnios. Tem gente que fala assim: eu sigo meu coração, quero seguir orientação de pastor, seguir Bíblia, seguir religião, nada disso não. Eu sigo meu coração. Mas a Bíblia diz em Provérbios que o coração do homem é perverso, é terrivelmente mau e é enganoso. E Jesus falou assim: do coração do homem procede os maus pensamentos, os maus desígnios, os desígnios. É do coração do homem que procede os caminhos maus, porque o homem está contaminado. Por essa razão, eu preciso, e você também, escolher o bem, escolher Jesus, pedir Jesus para entrar na sua vida, porque Jesus é o antídoto, é o norte de Deus, é a porta, é o caminho que conduz à salvação. Ele é esse direcionamento. Talvez a sua vida está perdida, você sempre se encontra perdido, como eu comecei essa live, eu vou terminar. Às vezes a gente acorda meio desnorteado, né? Às vezes você acorda assim, ou você vive constantemente assim. Está faltando norte na sua vida. Essa falta de direcionamento, esse desnorteamento, essa labirintite, de alguma maneira, que se apresenta, você fica sempre preso dentro de um labirinto sem saber para onde vai, sempre a sua vida está girando nesse contexto, isso é falta de direcionamento espiritual. Isso é mais profundo do que você pensa. Não é só uma confusão mental, não é só uma indecisão, não. É a alma confusa,
que precisa ser esclarecida pelo Senhor. Jesus falou que aquele que anda em trevas não sabe para onde vai, mas os meus discípulos andam na luz e eles sabem para onde vai. E Efésios vai dizer assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, vai abrir os horizontes, a sua mente, seu coração, vai iluminar seu caminho. Como diz o Salmo que fala lá, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, qual é o seu destino? Qual é o seu destino hoje? Quais são as decisões que você precisa tomar hoje para ao final do dia você hoje eu cumpri minha meta. Quem trabalha com vendas aí trabalha com metas, né? Eu já fiz muito isso. Trabalhava com vendas, eu tinha muita meta, tinha que fazer, porque eu tinha que fazer meu salário no final do mês. Então eu tinha que vender tanto, eu tinha que atender tantas pessoas, é assim, né? Qual é a sua meta para o fim desse dia? E mais, qual é a sua meta, qual é o seu destino para o fim dessa vida? Ah, não quero pensar nisso não, estou muito jovem. Gente jovem morre também. Mas você não precisa morrer eternamente. A segunda morte, né? A Bíblia vai dizer em Gênesis o seguinte: se você comer dessa árvore, da árvore da vida, você morrendo, morrerá. O que significa morrendo, morrerá? Fisicamente você morre e espiritualmente também. É por isso que lá em Apocalipse fala sobre o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é para aqueles que rejeitaram Jesus como orientação, como GPS que conduz à salvação. Então entregue seu coração para Jesus hoje. E se você já entregou seu coração, mas continua desnorteado, pede a Ele para te dar direção, meu irmão. Pede a Ele, vai para a palavra, vai para a oração, vai para a palavra. Pede a Ele para te dar direcionamento, que Ele tem saídas para a sua vida. Deus te abençoe. Logo mais à noite a gente se encontra lá na IBMAV e a gente vai conversar sobre o capítulo 4 de Mateus, Tentação de Cristo, e todas as outras implicações daqueles textos ali. Vai lá, vai ser uma bênção muito grande poder te receber ali nesse estudo que a gente chama de mergulho na palavra, onde a gente vai ver as entrelinhas, o que está por trás do texto para gerar o texto, como os textos estão proposto para a gente nas escrituras. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã, se Deus assim permitir.